vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Independiente Del Valle. Sim, amanhã já teremos Vasco novamente. Após uma partida muito ruim do Vasco contra o Botafogo, um jogo assim para o torcedor do Vasco realmente esquecer. Está difícil da gente digerir que o Vasco passou aí 30 dias entre férias e treinando para ter uma atuação tão ruim como teve diante do Botafogo. E o Vasco tem uma chance de mostrar para o seu torcedor que aquilo ali foi só uma partida e que, cara, tem coisas boas acontecendo no time do Vasco e essa oportunidade agora contra o Independiente Del Valle. O Vasco já terá o desfalque certo do meia Felipe Coutinho, que acabou sentindo um problema na panturrilha e não viajou para o Equador, então o Felipe Coutinho não vai jogar esse jogo. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje quem deve ser esse substituto do Felipe Coutinho e como o Vasco aí pode fazer para tentar vencer esse time do Independiente Del Valle, que está a 9 jogos invicto. Vem comigo ver essa provável escalação do Vasco do técnico Fernando Diniz. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo amanhã contra o Independiente Del Valle. Sabe a coisa que parece, cara? É que quando o Vasco tá vencendo os jogos, né? Quando o Vasco vence um jogo, parece que fica um tempão sem o time jogar novamente. Agora, quando o Vasco tá em uma sequência ruim, perdendo, parece que é jogo todo dia do Vasco. Mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim no gol, se quer presença confirmada. A dupla de zaga do Vasco deve seguir com João Vitor e Lucas Freitas. Por mais que a gente saiba que essa zaga do Vasco não é segura, que não passa segurança, que é uma zaga que a cada 2 jogos eles entregam gols para os adversários, é uma zaga frágil que fisicamente entrega muito pouco. Essa novamente deve ser a dupla de zaga do Vasco com João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral direito, Paulo Henrique será titular mais uma vez após uma atuação muito ruim do Paulo Henrique contra o Botafogo. O jogador fez um jogo que foi nada produtivo no ataque, defensivamente foi muito mal, não estava conseguindo nem dominar uma bola direito o Paulo Henrique. A gente espera que o Paulo Henrique consiga recuperar o seu bom futebol, porque é para se esquecer o jogo que ele fez contra o Botafogo. Na lateral esquerda, Lucas Piton, outro jogador que fez um jogo muito ruim contra o Botafogo, não conseguiu apoiar ofensivamente, não conseguiu achar passe para fugir da pressão do Botafogo, um jogador lento que não conseguiu render nada. Então, esses jogadores do Vasco, essa linha defensiva do Vasco deve ter mais uma oportunidade de provar que não são tão ruins quanto eles demonstraram ser no final de semana. A dupla de volantes do Vasco deve ser novamente Tietê e Hugo Moura. Isso porque o Thiago Mendes só deve estar disponível para jogar no final de semana contra o Grêmio. E muito provavelmente nem para iniciar como titular o Thiago Mendes, mas sim para ir ganhando minutagem. Mas o Hugo Moura e o Tietê devem ser os volantes do Vasco. Esses dois que também fizeram um jogo deprimente contra o Botafogo. Mas a gente espera que eles consigam retomar aquele futebol que nós vimos diante do São Paulo. Um jogo bom do Vasco. Então, Tietê e Hugo Moura, que foram muito bem marcados pelo meio de campo do Botafogo, estavam com muita dificuldade de conseguir seus espaços para jogar, para fugir de pressão, para ter tranquilidade para carregar um pouco mais a bola. Vamos ver se eles conseguem mostrar algum nível de atuação nesse jogo contra o Independiente Del Valle. Na ponta direita, o Ryan deve ser o titular, ele que tinha sentido um problema no tornozelo, mas eu acredito que ele vai sim para esse jogo como titular. O Ryan não é nada que vai o tirar da partida. O Ryan também fez um jogo muito abaixo. Na outra ponta, na meia esquerda, na verdade, o Nuno Moreira deve ser o titular. Talvez foi o único jogador do Vasco que se salvou contra o Botafogo, o único jogador que estava tendo iniciativa para tentar alguma coisa para sair da caixinha, sabe? Nuno Moreira era o único jogador que parecia estar com vontade de jogar o jogo contra o Botafogo. Do resto, o time do Vasco estava numa sonolência, numa soneca danada. Ninguém correndo, ninguém se movimentando, o time aceitando perder todas as divididas. O Nuno Moreira sempre é um jogador que entrega tudo de si dentro de campo e até por isso muitas das vezes ele consegue se destacar em relação aos outros jogadores que não fazem a mesma coisa que ele. Então é para ser um espelho para os demais jogadores do Vasco. E aí, para substituir o Felipe Coutinho nessa função de camisa 10, Coutinho que sequer viajou, tem duas opções. O Alex Teixeira, que entrou contra o Botafogo na vaga do Felipe Coutinho, que eu acho muito arriscado você colocar o Alex Teixeira. É um jogador que não faz gol, que não dá assistência, que tem dificuldade de acertar um passe, de levantar a cabeça, de executar algo realmente que seja produtivo para a equipe. Ah, mas o Alex Teixeira tá treinando bem, o Fernando Diniz falou, só que quando ele entra em campo, quando a bola tá rolando e é um jogo de verdade, ele não consegue render. Então não importa que ele faça tão bem assim nos treinos, quando joga o Alex Teixeira não corresponde, cara. Não sabemos então o porquê, já que ele treina tão bem assim, mas no jogo o Alex Teixeira tem um gol e uma assistência, sei lá, em 50, 100 jogos pelo Vasco desde que ele voltou, é isso? É complicado. E aí você tem a opção também de colocar o Garré, que é um jogador que precisa de minutagem nesse time do Vasco, essa é a verdade. O Garré
pouco joga no time do Vasco, um jogador que chegou até por um valor caro no time do Vasco, ali na casa de 5 milhões de dólares, que pro Vasco é caro, para outros times não é, mas pro Vasco é, e o Garré praticamente não joga. Entre Garré e Alex Teixeira, eu ainda acho que o Garré vai te entregar mais técnica, vai te entregar mais velocidade, mais dinâmica ao jogo. Eu colocaria o Garré na vaga do Felipe Coutinho e não o Alex Teixeira. E aí você tem o Verratti no comando de ataque, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. O problema do Vasco não é o Verratti, mas o problema do Vasco é não ter outro centroavante que te entregue outras características. Você só tem o Verratti, e quando ele não tá conseguindo tocar na bola, quando ele não tá conseguindo jogar, quando o Vasco não tá conseguindo produzir situações de gol para ele não produz sozinho, ele não consegue sair da mesmice. Então fica meio que manjado de você marcar o Verratti dependendo do jogo que seja, do estilo de jogo também do adversário. E aí você coloca o GB, que é um garoto que até tem talento, mas que quando entra nos profissionais não consegue entregar nada. Fura uma bola ali na pequena área no jogo contra o Botafogo. E aí, aonde está a diretoria do Vasco? A gente não vê, cara. A gente só vê a chegada do Thiago Mendes. Cadê os outros reforços, outros jogadores que são importantes para esse time do Vasco? Cadê zagueiro? Cadê outro centroavante? Cadê um outro ponta? Não tem até o momento. Então é complicado. É esperar que o Vasco consiga fazer um jogo minimamente competitivo contra o Independente Del Valle. É claro que, se tratando de Vasco, nós torcedores sempre cobramos a vitória do time, mas a gente sabe que esses jogadores eles não se cobram isso. Para eles perder, ganhou, empatou, tá tudo na mesma, não dá em nada. Mas essa deve ser a provável escalação do Vasco para esse jogo. A única mudança deve ser a entrada ou do Alex Teixeira ou do Garré. De resto, o time deve ser o mesmo que jogou no final de semana contra o Botafogo. Então, Garré ou Alex Teixeira na vaga do Felipe Coutinho. Para essa partida deve ser a novidade. O David entrou bem nos últimos minutos ali do jogo contra o Botafogo. Um jogador que eu daria mais minutagem para o David. Jogador que entrou bem. Até poderia formar uma dupla de ataque com o Verratti. Mas a questão é fisicamente pro David, ele aguenta, não aguenta? Se aguentasse, eu até talvez colocaria o David ali para dar um peso maior no ataque, mais mobilidade, mais força e mais velocidade que ele tem. Mas é isso, cara, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o seu palpite para esse jogo de amanhã. Meu palpite aqui, sendo muito otimista, é um placar aí de 2-1 Vasco em cima do Independente Del Valle, que com certeza traria uma tranquilidade gigantesca pro Vasco pro jogo do final de semana contra o Grêmio. Uma vitória do Vasco no meio de semana poderia dar novos ares a esse time que vive momentos de muita dificuldade, como sempre. Mas é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu vou publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.